O Rodrigo, ele perguntou aqui sobre o caso do antidoping de 2009. Você pode contar pra gente? Posso. 2009, fiz essa cirurgia que eu comentei no começo, lembra? Que eu disse que eu fiquei 2 anos afastada ali por conta que eu fiz uma osteotomia, chama. O que é uma osteotomia? Ela é uma lesão induzida. Eu tinha uma diferença de 10 graus de um ângulo, de um fêmur pro outro. Então, eu tinha um fêmur assim e o outro tava assim. Se você colocasse as duas pernas assim, alinhadas... alinhadas, o meu fêmur tava cruzado assim. Nossa. Quando você tirar... Já dava pra ver não só no raio-x, mas isso até quando eu ficava em pé. Com o tempo? O grau foi... Então, o meu joelho tava aqui e meu fêmur tava assim, ó. Então, o que eles fizeram? O Dr. Castropil quebrou meu fêmur e... Quebrou? E ele realinha. Ele voltou pro lugar certo. E aí, nisso, ele coloca uma placa na lateral, colando o joelho e o fêmur. Nossa. Pra ele alinhar. Dói, hein, gente? Porque tem cortado da parte muscular, tudo. Tem corte? Né? Tem um corte desse tamanho, assim. É mesmo? Posso fazer uma centopeia aqui do lado do... Sério? Assim. Uma rosa, né? Já tem o cabinho da rosa, exato. assim, com as espinhas. Sério? O quê? Dessa medida, assim? Não, assim, mais ou menos. Nossa! É assim, ó. O corte é grande. É um senhor corte. E eu e a Laís, a gente gostava tanto uma da outra que a gente operou a mesma coisa no mesmo dia, tudo junto. Fez recuperação tudo junto. A gente tem o mesmo joelho do mesmo lado. E aí... É o esquerdo ou o direito? É o direito. É o direito. E aí, nessa coisa toda de recuperação ali, eu não podia treinar, não podia fazer nada. E mulher, né, gente? Sabe como é que é, né? Fica preocupado com a questão estética. E nisso, eu tava fazendo um tratamento estético. Que tinha injeções de aplicação de enzima. E dentro dessa enzima, tinha uma substância que era proibida, que se chamava furosemida. Que ela faz o quê? Essa furosemida, ela é uma substância para você, é um diurético. Ah, sei. É para você eliminar mais líquido. ao banheiro, eliminar líquido, exato. Inchar, né? Exato. E aí, como tava parada, não podia fazer nada, eu falei, quero fazer um tratamento estético pra desinchar, vamos lá. E aí a minha esteticista, tem um tratamento novo, ótimo. E realmente, fazia um super efeito, era ótimo mesmo. Deu certo, né? Deu certo. Amiga! Amiga, eu tenho uma coisa ótima, achei aqui a solução de todos os nossos problemas. E fiz o tratamento estético. Só que na época, o que aconteceu? Quando foi 2008, que eu vim de Curitiba pra cá, eu e a Laís, a gente pediu o afastamento da seleção. Na verdade, afastamento não. A seleção se desfez naturalmente. Sim. Eles desfizeram toda a seleção e a seleção teria que ser reconstruída. E aí, nisso, então, ninguém mais era seleção. Só que de tempos em tempos, eu fazia teste para doping. Porque eu tava entre as 8 melhores do mundo no ranking. Aí é normal? Tava entre as 3 melhores. É normal. Tá. De tempos em tempos, você faz teste. Aí você tem todo um calendário lá que você tem que preencher. Mesmo? Todo dia. Você tem que colocar, assim, no mês. Aonde que você tem que colocar... Cada dia você tem que ter um horário para você fazer teste de doping. Então, mas por que não é um pouco antes da competição? Porque é assim, não, aleatório? Tem também. Mas aleatório para eles poderem acompanhar para ver se você não tá usando de má fé durante o período de desempenho também ali preparatório. Ah, é? Então, de tempos em tempos, os atletas olímpicos que fazem parte desse ranking ali, eles fazem xixizinho no pote e são mas mesmo você, testados. Pós-cirurgia, tinha que fazer também? Então, o que aconteceu nessa história? A gente mandou um ofício dizendo que eu estava desligada da seleção, que eu ia fazer cirurgia, que eu não ia mais, que eu não estava mais na seleção, que eu estava desligada. Não sei o que aconteceu, esse ofício não chegou na FIG, no Comitê Internacional. Ainda então eu continuei positiva para fazer teste. Putz. E aí o que aconteceu? Nessa história toda eu tinha feito esse tratamento. Você não ia se arriscar se você soubesse que estava ligada ainda? Não, né? Na verdade, assim, no tratamento, quando foi na época, a minha esteticista ela até falou que tinha. Mas dentro da ação antidopagem ali do livro, tem mais de 1000 substâncias. Putz. Que você não pode usar. Sei. Remédio pra gripe você não pode, sabia? E aí? Dá doping. Então, mas você tá Remédio com gripe. nasal você não pode, e aí faz dá doping. Mas faz como? Aí você tem os médicos ali, aí os médicos eles vão olhar na lista, nem os médicos sabem todas as substâncias que podem, né, dar um doping positivo que a gente fala, né? Ali, eles olham no livro, tem um livrinho ali que você pode... Por isso que quando o atleta ele vai tomar qualquer coisa ou fazer qualquer tratamento, ele tem que procurar o médico. Entendi. Né? Qual foi o meu erro? Eu pensei assim, gente, tô livre, né? Não tô fazendo nada demais, não posso competir, não posso nem treinar. Pedi bem o desligamento. Tô desligada, não posso fazer nada, tava tranquila. Fiz o tratamento,
Não sabia também que essa substância, ela era positiva, né, para doping. Tanto é que, quando o pessoal chegou no clube para fazer a coleta, ali, eu tava lá de muletinha. Eu falei, não, tudo bem, né? Tava lá indo fazer físio, fazia preparação física, membro superior. Não, beleza. Fiz o xixizinho lá no potinho. Beleza, tá tudo certo. Só que quando você faz isso, você tem um formulário, assim, que você preenche. E no formulário você fala tudo. O que você tomou, o que você não tomou, todos os medicamentos, tarararararara. E no meu caso, eu botei todos os remédios que tinha tomado, falei, tava a cirurgia, nanana, e liguei pra minha esteticista e coloquei ali tudo que tinha dentro da ampolinha, porque é uma ampola, né? Tudo que tinha de substância na ampola. Coloquei, tá lá no meu relatório. Lá. Ou seja, você não escondeu. Não escondi, tá lá. Aí, qual foi a minha surpresa? Alguns meses depois, um doping positivo. Putz. Aí foi aquela coisa, né? Primeiro, eu fiquei assim, como assim? Que eu acho que essa vez foi a vez que eu fiquei... Que eu falei assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Que eu fiquei assim, tipo... juvenil, né? Como assim, juvenil, né? Você não sabe. Não tô começando. Tipo, tô começando agora, então. Aí fiquei chateada mesmo. Falei, gente, como pôde? Aí fiquei aquela coisa. Só que eu acho que o mais difícil, não é... Não só a situação, mas principalmente, eu acho que os pré-julgamentos que fazem de você. Claro. Primeiro que as pessoas acham que todo mundo que passa por uma questão de é sempre por anabolizante. É sempre por uma questão... Vai ter uma vantagem. Não, é que, na verdade, a ação de doping em si é sempre que você consegue uma vantagem sobre os outros. No caso da ginástica mesmo, a anabolizante tanto faz. Não faz pra gente, sabe? Nenhuma diferença. Porque, você vai ficar mais forte. Você precisa? Será que vai ser tão bom pra você? Entendeu? Enfim, nesse caso, quando aconteceu comigo, o que eu achei mais difícil foi lidar com esses achismos das pessoas, com essa dúvida e principalmente com a sua integridade como pessoa. Isso pra mim foi muito difícil de lidar. Eu falei, cara, eu sempre tentei ser o mais correta possível com a minha equipe, com o meu grupo, ser leal ao meu esporte, ser leal às pessoas que estão aqui comigo. Como que eu pude errar desse jeito? Só que eu não sabia que era erro também, né? Eu não sabia. Aí depois, quando a gente foi ver, a gente foi entender que essa furosemida... ela, na verdade, ela não te ajuda. Ela não é um potencializador, né? Ela não vai te ajudar a chegar no teu desempenho ali, de melhorar a tua qualidade técnica. Na verdade, ela ajuda a eliminar, entendeu? Alguma outra substância que você tenha tomado. Por isso que ela entra como doping. Entendi. Ela é usada para mascarar pra mascarar. Outra... Porque aí você faz, quanto mais você ir ao banheiro ali... mais você tá eliminando... mais você elimina rápido a substância que tá no teu organismo ali. Putz. Então, ela entra a furosemida, que foi a substância que foi meu doping positivo, por conta disso. E, principalmente, ela entra muito como positiva, porque a gente tem os esportes pelo peso, né? As lutas, por exemplo. Claro. Judô, boxe, que tem a pesagem ali pra você saber quem que vai ser teu oponente, se você pode ou não. Que não é o nosso caso, né? Peso, na verdade, ele indifere. É mais uma questão de cuidado de peso pra uma questão de segurança pra você fazer exercício. E aí, pra minha surpresa, má surpresa, na verdade, eu tive esse resultado positivo. Que eu falei que assim, gente, agora? E aí, uma dor de cabeça, né? Aí começa aquele monte de especulação, né? Todo mundo, é porque... Claro, eu sempre soube que ela usava. Porque saltar desse jeito não podia. Tinha que tomar alguma coisinha. Claro que essa Toma uma boletinha, sabe? Eu acho que lidar com esse olhar das pessoas é muito difícil. Assim, eu lembro que eu ficava assim, cara, a minha integridade... Não era a minha integridade como atleta. Era a pessoa Daiane que tava ali, sabe? Eu, Daiane, sou desleal. Né? Não sou uma pessoa correta. A minha idoneidade não é boa. Então, isso mexeu muito comigo no começo. Aí eu lembro que eu tava aqui em São Paulo, né? Quando eu fui pra minha casa, fiquei com minha família, meus amigos. A gente teve que montar. Deu uma dor de cabeça isso, porque eu fui pra um tribunal. Tem que ir num tribunal? É um tribunal lá em Lausanne, lá na Suíça. Nossa. Então, a gente teve que montar toda a nossa defesa ali,
Paguei, e caro pra caramba. Imagino, né? Tipo, paguei do meu bolso, tá, gente? Não é Não é o Comitê Olímpico, comitê. nem a Confederação, nem ninguém. Eu paguei do meu bolso. Eu tive muito apoio do clube na época ali, né? Eles tinham um advogado muito legal, que já trabalhava com causas assim. A gente montou todo o processo. E a gente foi pra Lausanne. Chegou lá, cinco... Ai... Jurados? 5 juízes. Juízes. E você lá, uma mesona, assim, tipo, 5 juízes, você na mesa lá, assim, tipo... E aí você tem que se defender, você tem que falar o que aconteceu. E aí a gente falou assim, gente, a gente tem que falar o que aconteceu. Vamos falar a E real. expliquei, nananana. Conclusão. Eles disseram, Daiane, a gente super entende, a gente dá pra ver pelas suas provas. Na época, quando eu fui, já não tava mais de muleta, mas ainda tava tratando. Não tinha voltado ainda a treinar, normal, membro inferior, só membro superior. Eles falaram assim, a gente entende tudo isso. Só que o que acontece? Você tem que lembrar que você é uma atleta. Todos os dias, em todas as horas. E você não tem o direito de não saber o que é injetado ou o que você toma no seu corpo. Aí eu... É verdade. E outra questão. Você aqui hoje, você é um exemplo para todos os outros. A sua história, ela é verdadeira. Ela tá aqui, você tem provas. Mas quantos outros vão usar da mesma estratégia e não vão ser, sabe? Então, o que aconteceu na conclusão final? Eles falaram, a gente entende, a gente sente muito. Realmente, houve uma negligência lá atrás de documentação que não foi enviada para a FIG. E por isso todas essas questões aconteceram, né? Mas o resultado estava ali, a gente tinha que fazer alguma coisa. Fomos. E aí o resultado foi que eu peguei 5 meses de punição. Que é pouco, né? Por quê? O que eles disseram pra mim? A gente vai te dar 5 meses. Por quê? Isso é um exemplo. Exatamente, como pra exemplo. Qualquer um que tente de alguma forma usar essa estratégia, né? Não é o seu caso, mas qualquer um que tente usar essa forma como estratégia. E pra você também entender isso aqui. Só que, no meu caso, os 5 meses, eles não interferiram em nada. Porque eu não podia treinar. Passou os 5 meses de punição ainda, né? Ali. E eu só voltei a treinar 1 ano e pouco depois. Porque isso foi 2008 para 2009. Sim. Eu só voltei a treinar mesmo em 2011. Olha só. Porque aí mas foi mais para dar um exemplo mesmo pra galera. Mas é uma questão que, assim, é muito complicada. Tem gente que fica anos, não fica? Tem gente que é banido. Banido? Depende, sim. Depende muito... Nossa. O que acontece? Como eu falei, as pessoas, às vezes, elas acham que é uma questão muito simples. Não é. Às vezes tem medicamentos que a gente não sabe mesmo, que de pomada, às vezes, dermatológica que você passa. Que vai pro corpo, pra que pega e alguma substância que tá ali naquela pomadinha, que para as pessoas dizem, um mosquito mordeu, passa uma pomadinha. Você não pode ter... Tem corticoide? Lascou. Putz. Acabou. Você faz um xixizinho neura, depois ali. Meu Deus. É uma neura, né? Então, toda vez que você tem qualquer coisa, uma picadinha de remédio mosquito. Pra espinha. Exato. Manipulado, tudo. Tudo você tem que passar pelo médico da confederação ou pelo médico, um médico que seja responsável ali. Tem sempre um médico responsável, né? Seja pelo seu clube ou pela sua confederação, para você tirar a dúvida com ele sempre. Fica de exemplo, tá, gente? Se você é um atleta de alto rendimento, que tá nesse nicho de fazer, cuidado. Porque é muito fácil. Desde coisa que você pode... Até alguma coisa que você pode ingerir. Se você tem, por exemplo, uma pessoa, um namorado, uma namorada, que, sei lá, faz uso de uma substância e você troca fluidos... O quê? No beijo, sim, você não troca fluido. Olha só, cara. Entendeu? Então é uma coisa assim que é não muito... Sabia disso. Sim, é uma coisa que é muito minuciosa. Já aconteceu casos... Até um pouquinho já parece, né? Tudo. Já aconteceu casos de atleta que manipulou, né? Manipulou medicamento que não era, que não estava. Que não estava na lista? Não, que não estava na lista. E foi contaminado porque... Nesse meio da manipulação ali do medicamento, a esteira onde passou o remédio tinha uma substância e essa substância apareceu. Acabou contaminando ali esse medicamento e o atleta teve um positivo. Meu Deus. E aí tem toda aquela história, como eu falei agora, de você se defender, de você mostrar, de você ir atrás. E é uma corrida muito louca. E fora todo esse desgaste, né, ali, o emocional é muito difícil de você controlar, né?
eu agradeço muito a Deus, assim, por ter uma família maravilhosa, ter amigos maravilhosos e muitas pessoas que me apoiaram muito na época. Porque foi muito difícil, porque muita gente marretou, tomando paulada, né? De tudo quanto é todo lado. Porque aí, o que eu acho engraçado, né? É muito fácil você falar. Aí, quando a gente explica... Não tem o mesmo peso. Aí acabou, né? Aí não tem mais o mesmo peso. E, primeiro, que pra você explicar uma questão muito complicada. Que nem a gente tá tendo aqui... Olha o tempo que eu levei pra explicar. Exato. Do que uma linha no Twitter ou no É muito fácil você falar assim, aquela pessoa é bombada, usa anabol. Você não sabe. Você pode ser... A questão do doping, você pode ser por várias substâncias. O uso anabolizantes acho que chamava muito a atenção das pessoas, porque realmente muitas pessoas faziam uso. Alguns, né? Tem, por exemplo, no atletismo, no ciclismo, vasodilatador. Que você consegue respirar mais. Do Armstrong. Então, isso faz com que... Tem um documentário sobre isso. Da construção de vários russos, atletas russos, em cima de doping, né? É que assim, quando você começa a entender mais, e é isso que é difícil, você começa a ver assim... Não é tão simples como as pessoas acham, assim. E ao mesmo tempo porque você tomando uma aspirina... Já pega. Então, é um cuidado muito grande que os atletas têm que ter. Não é igual a todo mundo. Às vezes todo mundo, mas o que tem? Toma esse remedinho. Não toma. Pergunta pro seu médico primeiro. Vê se aquela substância tá tudo ok, se você não vai ter nenhum problema lá pra frente, pra você não ter essa dor de cabeça que eu tive, né? E que outras pessoas também que eu conheço tiveram. Alguns atletas tiveram, realmente. E é muito difícil. Eu acho que é a situação mais difícil que eu pensei em passar. Porque as outras situações estavam no pacote, né? Eu falo, lesão, dor, se sentir longe da família, né? Tantas outras coisas ali, cansaço. Mas isso não era pra estar no meu pacote, né? E aí veio. Só que você tem que lidar com isso. E o bom eu sei e as pessoas sabem. E graças a Deus as pessoas entenderam. Assim, a gente pôde explicar com o tempo. E com o tempo as pessoas foram entendendo isso. E também eu acho que hoje a tecnologia tem trabalhado muito. A gente tem tido muito esse trabalho para as pessoas entenderem como funciona. A gente tem a ação antidopagem hoje, né? No Brasil e no mundo, que trabalha com os atletas essa questão, orientando, né, ali direitinho, para que eles tomem cuidado mesmo com o corpo deles, né? Que o corpo é o instrumento de trabalho de todos eles têm que zelar por ele.